Olá, estamos de volta com o tema é direito. No programa de hoje, o meu convidado é o professor Fabrício Aitaívo. O professor Fabrício é professor de Direito do Trabalho, basicamente. Eu acho que leciona também alguma coisa de constitucional, né? Mas ele é basicamente um professor de Direito do Trabalho. E o convite ao professor, que já esteve conosco no semestre passado, falando sobre outros assuntos, é para nós conversarmos um pouco sobre este novo paradigma do trabalho. Porque o trabalhador, ou o trabalho até pouco tempo atrás, era aquele em que havia um lugar determinado para a pessoa trabalhar, o empregado ia até o emprego, desempenhava a sua função, largava o seu serviço e ia para casa. Hoje não. O empregado está acessível pelo celular, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo raio que o parta. E ele não está só no horário do trabalho, porque muitas vezes ele também vai para casa e tem tarefas a continuar a desenvolver ou por computador ou pelos meios digitais. Nós vamos começar a nossa conversa por aí. Professor Fabrício, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre uma satisfação recebê-lo. E sobre este assunto assim que foi introduzido, ocorre realmente isso que eu estou dizendo ou isto é um fato raríssimo? Não, muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui de novo participando, é um prazer. E veja, hoje, durante muito tempo se falou no direito ao trabalho, direito da pessoa trabalhar. Hoje a gente já está podendo falar, ou quem sabe pensar, no direito ao não trabalho. No direito que a pessoa tem de não ser chamado a qualquer tempo pelo seu empregador para prestar serviço, no direito que a pessoa tem especialmente ao lazer, o direito que a pessoa tem de poder estar com a sua família, de poder estar até contribuindo para o seu enriquecimento pessoal e não estar conectado, vamos dizer assim, porque é o tema que a gente tem hoje, né? Em relação às mídias, a forma de controle, o direito à desconexão, o direito a não trabalhar, o direito de ser reconhecido como alguém que vai ter uma jornada de trabalho e que após essa jornada de trabalho vai poder se dedicar aos prazeres que a vida oferece e poder, quem sabe, também contribuir para a sua formação, contribuir para o seu aprimoramento, ter esse espaço de crescimento. E aí a gente vê que, de fato, os meios de tecnologia avançaram de uma forma tão grande que hoje é difícil que o empregado ele possa prestar serviço sem que ele tenha a possibilidade do empregador a qualquer momento o chamar, ou convocar, ou o trazer de novo ao trabalho. Então, essas questões relacionadas ao tempo de trabalho são questões importantes e modernas. E eu pergunto, na atividade, isto realmente ocorre? Tem casos em que o empregado fica, digamos assim, ligado e em disponibilidade? Assim, o que a gente sempre se falou sobre jornada de trabalho é que a jornada de trabalho do empregado é o tempo que o empregado está à disposição do empregador. Correto. Então, isso é a jornada de trabalho. Esteja o empregado efetivamente trabalhando ou aguardando as ordens do empregador. Durante muito tempo se utilizou um critério que os trabalhadores ferroviários tinham representados na CLT em relação ao artigo 244, parágrafo 2º da CLT, que era o trabalho em sobreaviso. As redes de viação férrea mantinham 1 ou 2 ou 3 empregados em regime de revezamento, em regime de escala, com o telefone na casa desse empregado. Então, o empregado ele ia para casa e a qualquer momento ele poderia ser chamado para trabalhar. Então, enquanto ele ficava em casa, ele ficava de sobreaviso, podendo ser chamado a qualquer momento. Então, ele não tinha sua plena liberdade. Por quê? Porque a qualquer momento o empregador poderia o chamar. Então, ele ficava recebendo 1/3 do valor da hora normal de trabalho, enquanto ele estava em casa sem trabalhar. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho adotou uma súmula, um entendimento do tribunal em relação a esse tema do sobreaviso, dizendo que hoje não é necessário que o empregado aguarde em casa. Ele estando à disposição do empregador, havendo regime de prontidão, ou melhor, regime de plantão, ou qualquer equivalente ao plantão, e desde que ele permaneça no seu tempo de descanso, podendo ser chamado pelo empregador por qualquer meio de instrumento informatizado, elemento de intercomunicação que o empregador tenha ligado com esse empregado tem direito a receber 1/3 do valor de uma hora normal de trabalho enquanto ele estiver em casa.
por analogia, a mesma regra que valia para os ferroviários. Exatamente, exemplo clássico de E analogia. se ele for chamado, ele ganha hora extra, do momento que estiver trabalhando. Porque é muito engraçado, porque às vezes o empregado, quando lhe cobra, ele quer receber o valor da hora extra, porque ele está a qualquer momento conectado com o empregador. Exatamente. Na verdade, não. Ele não vai trabalhar 24 horas. Por quê? Porque não é razoável que uma pessoa trabalhe durante 5 anos 24 horas para o seu empregador. Ah, mas eu estou à disposição. Não é isso que a legislação diz. A legislação diz que tem que haver um regime de... E hoje ficou até mais difícil de comprovar esse sobreaviso num processo judicial. Sim. Por quê? Porque necessariamente o empregado tem que ficar ligado ao empregador pelo meio de intercomunicação, qualquer meio informatizado de intercomunicação. Até durante muito tempo o TST usava BIP, celular ou pager, né? Hoje abandonaram as terminologias. Por quê? Porque a tecnologia foi superando que hoje falar em BIP não tem sentido, né? Então, a denominação é o quê? Qualquer meio de intercomunicação. Pode ser o telefone celular, pode ser qualquer meio de intercomunicação que possa o empregador entrar em contato com esse empregado. E ele não precisa mais estar em casa. Entretanto, ele tem que estar em regime de plantão ou em algum equivalente, uma escala onde exista esse rodízio de empregados. Quando ele sair do serviço, ele tem que estar escalado. Exatamente. Olha, hoje vai ser o Fabrício, amanhã vai ser o professor Blattes, alguém tem que determinar. Só para deixar claro, quer dizer, se ele não for chamado, ele vai ganhar um terço do valor da hora de trabalho. Exatamente. Mas se ele for chamado, durante as horas que ele trabalhar, ele vai receber a hora mais 50%. Exatamente, no mínimo 50%. No mínimo 50%. Por quê? Porque enquanto ele está à disposição, ele recebe menos. Por quê? Porque ele efetivamente está na casa dele, ele está olhando televisão, ele está jogando no computador, ele está com a família, ele está com convívio social. Não precisa necessariamente estar em casa. Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre o trabalhador que tem metas. Então, ele pode ter metas a cumprir. E estas metas, não necessariamente ele precisa cumprir no serviço. Digamos o seguinte, alguém que, vamos supor, um digitador, né? Ele tem uma meta de digitar X páginas por dia. Ele vai na empresa, ele trabalha 8 horas e não digitou aquelas páginas, né? E aí ele vai para casa e continua digitando. Perfeito. Olha só que legal. Eu acho interessante esse ponto, por quê? Porque nos permite falar do quê? A CLT, há pouco tempo, alterou o artigo 6º que falava do trabalho em domicílio. Sim. E aí, durante muito tempo, se levantou dentro do direito do trabalho a questão do empregado levar trabalho para casa. E aí sempre se diz que o empregado está trabalhando dentro do estabelecimento da empresa ou na sua casa, não faz diferença, desde que seja mantido o quê? Aquele controle que o empregador tem. A CLT foi alterada para dizer que os meios informatizados de comando se equivalem aos meios de subordinação pessoal. Então, o fato do empregado levar trabalho para casa, bom, isso por si só já era reconhecido como parte da jornada de trabalho. Agora, o que a CLT vem a dizer e referendar é que, uma vez caracterizada a relação de emprego pela habitualidade, pelo pagamento de salário, pela pessoalidade do empregado, o meio de subordinação, que sempre foi um meio de subordinação pessoal, hoje não precisa ser pessoal. Essa subordinação ela pode ser por meio de qualquer meio de controle informatizado. Então, deixa eu fazer uma questão. Hoje, numa empresa, nós temos um intervalo intrajornada, que é o intervalo entre o almoço e... No mínimo 1 hora, no máximo 2. Exatamente. Neste intervalo, não basta o empregado bater o ponto. Ele tem que realmente ficar indisponível para a empresa. Se ele conseguir provar que neste horário ele ficou na empresa, ele bateu o ponto, mas continuou trabalhando, é hora trabalhada. Perfeito. Bom, da mesma forma, se ele bater o ponto e ficar trabalhando mais 2 horas dentro da empresa, aquele ponto batido fica desconsiderado. Agora, então, o empregador consciente, ele não permite que o empregado fique na empresa. Bateu o ponto, sai. Mas continua conectado. Mas agora eu pergunto o seguinte, e aquele empregado que vai para casa e acessa o site da empresa e fica trabalhando de casa, sem o consentimento do empregador, ele poderá depois dizer que trabalhou fora do horário? Sim.
Sim, porque, veja... Porque aí há registros da entrada. Mas algumas coisas assim que são importantes a gente lembrar disso aqui. Primeiro, o empregado nunca trabalha porque quer. O empregado nunca trabalha porque quer. E aquele empregador que se vale do trabalho do empregado... É que eu estou dizendo isso porque daqui a pouco o empregador também parte do princípio assim, não, eu mandei ele para casa, Exato. Ele entrou porque quis. É justamente nesse ponto. Por mais que o empregador diga, não trabalhe aqui e vá para casa, a jornada de trabalho do empregado é o tempo que o empregado está à disposição do empregador no seu local de trabalho ou fora. Se esse empregado sai do seu local de trabalho para desempenhar qualquer atividade fora do local de trabalho e ele leva o trabalho com ele, isso tem que ser remunerado pelo empregador como hora extraordinária. E a própria questão do intervalo é importante porque a gente tem um intervalo tanto dentro da jornada de trabalho como entre as jornadas de trabalho. E o Tribunal também Superior do Trabalho editou uma nova súmula que trata desse intervalo, a súmula 437, que vai dizer o quê? Que se o empregado tiver suprimido o seu intervalo total ou parcialmente, o que o empregador tem que remunerar para o empregado com 50% não é só o tempo de trabalho. Ele vai ter que remunerar, por exemplo, o empregado durante seu intervalo tinha 1 hora de intervalo, trabalhou 20 minutos, o que ele tem que receber com o adicional de 50%? 20 minutos com o adicional de 50%, no mínimo, e mais a hora que foi suprimida com o adicional de 50%. E não interessa se o empregador retirou desse empregado todo o intervalo ou só uma parte. Sim. A supressão total ou parcial do intervalo importa o pagamento desse intervalo com o adicional de 50%, além do efetivo cômputo desses minutos na jornada de trabalho. Então, só para quem está nos ouvindo entender, nos rápidos minutos que nós temos para encerrar o bloco, quem trabalhar mais do que 4 horas seguidas de trabalho, e for trabalhar as outras 4 depois, ele tem que ter um intervalo de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Isso. Se ele trabalhar 6 horas seguidas, ele não pode trabalhar 8. Aí ele terá um intervalo de 15 minutos. 15 minutos. Bom, esses intervalos não podem ser suprimidos. Mas tem um outro intervalo, que é o entre jornadas, que é, ele não pode, entre o horário que ele parou de trabalhar hoje e o horário que ele começa amanhã, ter menos que 11 horas. É isso, né? Exatamente. Tanto o horário dentro da jornada de trabalho ele é limitado. Para todo empregado que tiver mais de 4 horas até 6 horas, são os 15 minutos. Passou de 6 horas, no mínimo 1 e no máximo 2. E entre 2 jornadas de trabalho, no mínimo 11 horas de intervalo. E aí, se o empregado, durante esse período de entre jornada, ele está à disposição do empregador e ele está trabalhando, ele tem que receber como jornada de trabalho. Emenda tudo. Exatamente. Por quê? Porque o empregador não pode manter um contrato de trabalho no qual ele disponha do tempo da vida do empregado. Correto. Professor Fabrício, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o tema direito. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto.
O tema é direito entra na sua segunda parte. Eu recebo hoje o professor Fabrício Aita Ivo, professor de Direito do Trabalho e Direito Constitucional. O nosso tema hoje é sobre direito do trabalho. Agora nós vamos introduzir um outro tema, diverso daquele que nós tratamos no primeiro bloco. Com relação às horas extras, professor, o que nós temos hoje? Qual é o número máximo de horas que um empregado pode trabalhar para o mesmo empregador num determinado dia? Então, nós dizemos assim, o empregado normalmente tem 44 horas semanais 8 horas diárias. 8 horas diárias. Ele pode compensar as 44 trabalhando 8 horas e 48. 8h48 se ele não trabalhar no sábado, por exemplo. Se não trabalhar no sábado. Sexta. Então, se ele não trabalhar no sábado, ele pode trabalhar 8h48 e pode fazer mais 2 horas extras? Na verdade, assim, o que acontece? Existe um limite na jornada de trabalho. A jornada de trabalho, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, ela vai ser de quê? Ela vai ser de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Facultada a compensação da jornada de trabalho, que é o quê? Ajustar a jornada de trabalho, de modo que num dia tu trabalhe mais, recebendo a folga compensatória. Isso pode ocorrer dentro da mesma semana, por acordo individual entre o empregado e o empregador, inclusive, ou isso pode ocorrer sob a forma de banco de horas, que aí necessita da participação do sindicato para poder compensar em até 12 meses. Mas existe sim um número máximo de horas extras que o empregado pode fazer. O empregado só pode fazer mais 2 horas extraordinárias. E quando se fala de compensação, a compensação também é uma forma de hora extra, só que ao invés de ser remunerada com adicional, empregado recebe a folga compensatória. De fato, o empregado pode trabalhar 8 horas ou até 10 horas, mais 2, que na verdade deveria ser extraordinário, porque a gente não fala de hora extraordinária habitual, a gente fala de hora extraordinária. Então, o que acontece? Existe um limite de mais 2. O problema é que também, muitas vezes, a gente vê lá em acordo de convenção coletiva, dizendo que além das 2 horas, o adicional vai ser de 100%. Sim. Não há permissão para isso. É ilegal. É ilegal. Na verdade, esse adicional está dizendo o quê? Que quando o empregado fizer mais do que 2, a empresa vai ter que pagar com adicional de 100%. Mas perante o Ministério do Trabalho, por exemplo, a empresa não pode argumentar como defesa que extrapolou a jornada de trabalho pagando. Porque o que nós temos hoje é o quê? Que o empregado para o mesmo empregador... Então, só um parentezinho. Quer dizer, o empregador que fizer esse acordo, ele terá que pagar porque o dissídio diz para pagar, mas ele não está livre da infração administrativa que é via Ministério do Trabalho. Não só e não está livre de responder perante o Ministério Público do Trabalho. Exatamente. O que acontece? O Ministério do Trabalho vai notificar e vai autuar a empresa e o Ministério Público do Trabalho vai, com certeza, receber na cópia das autuações e vai chamar a empresa para eventual termo de ajustamento de conduta. Hoje se fala muito na indenização por dano moral coletivo, quando a empresa vem a descumprir a legislação trabalhista sistematicamente, né? Então tem esse problema. E uma questão que eu acho que a gente tem que começar a discutir, que tem muito a ver com o que a gente falou no primeiro bloco, que é o direito ao não trabalho, ou o direito à conexão e desconexão, que leva em consideração o quê? O empregado na mesma empresa não pode fazer mais do que 2 horas extraordinárias. Agora, esse empregado pode trabalhar 8 horas numa empresa e, em tese, nada impediria que ele trabalhasse além das 8 mais 6 numa outra empresa. Então, nós poderíamos começar a questionar o que é mais vantajoso também para o empregado, porque a gente tem que ver o que a gente faz com o tempo útil que está sobrando da nossa jornada de trabalho. Isso não é coisa rara do empregado ter 2 empregos? Nós temos quantos, professor? Na verdade, a gente também pensa nisso, de ter mais... A modernidade vem para nos dar mais tempo para aproveitar. Exato. E a gente cada vez trabalha mais. Corretamente. O empregado pode ter quantos trabalhos na iniciativa privada ele venha a conseguir, desde que, obviamente, ele não tenha lá jornadas de trabalho em tempos que sejam incompatíveis. Correto. Eu posso trabalhar no turno da manhã numa empresa, no turno da tarde em outra empresa, no turno da noite em outra empresa. E, claro, teria que ser o super-homem para trabalhar na madrugada também. Mas não há nada que impeça o empregado. A não ser que seja de vigia de alguém que não o vigie. Exatamente. Mas, veja, a gente tem essa possibilidade. Só que eu questiono, até certo ponto, o que é melhor para o empregado? Fazer 2 horas extras com adicional, quem sabe de 50% ou quem sabe 100%, mais do que 2, ou ter que trabalhar 8 horas numa empresa e se deslocar para trabalhar mais 6, porque o salário que ele recebe nessa de 8 não é compatível com as suas necessidades.
Então a gente vê que o problema não é só a jornada de trabalho, o problema é o valor da remuneração que é pago para esse empregado. Eu nunca tinha visto esse tipo de enfoque, porque sempre que se fala na limitação de horas extras, se fala na defesa do interesse do empregado. Mas, por outro lado, isso também está tirando o direito do empregado trabalhar. Se nós fôssemos levar em consideração exatamente esse ponto, porque hoje o Tribunal, o TRT aqui da 4ª Região e o próprio TST já tem a tese da indenização pelo dano existencial. Eu gostaria que você abordasse essa questão, porque isso é novo, né? Está surgindo agora e está pegando. O que é o dano existencial? O dano existencial ele ocorre quando o empregador exige uma jornada de trabalho do empregado que é muito além da jornada normal, exige uma jornada muito além da jornada normal, que retira o empregado do seu convívio social, com o convívio da família e com o direito ao lazer. Porque o direito ao lazer, a gente pensa em lazer só como sendo o quê? O tempo que tu tem para te divertir. Não. O direito ao lazer é o tempo que tu tem para descansar, é o tempo que tu tem para te qualificar, Então, existe essa preocupação. E o que o tribunal chegou a condenar já algumas empresas? Jornada de 16 horas. Foi descaracterizado o trabalho dele como gerente. Não era gerente, porque não tinha poder de direção. Da gerência para não pagar Para não pagar, descaracterizou a jornada como gerência e caracterizou uma jornada de 16 horas. E condenou a empresa X ao pagamento de R$25 mil por dano existencial. Por quê? Pela jornada além do normal. Bom, se existe essa preocupação, nós podemos começar a discutir se o Estado tem ou não o direito... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Digamos que se caracterize a atividade gerencial. Mesmo assim, 16 horas por dia é um despautério. Ou não. Ou não, por quê? Porque o gerente esse que tem a gratificação é o gerente que tem os mesmos poderes de comando que o empregador tem. Se eu perguntar para o empregador... Quer dizer, que em tese ele pode dizer assim, eu não vou trabalhar 16 horas, eu vou trabalhar 4 e vou embora. Exatamente, ele tem que ter essa autonomia. Se ele não tiver essa autonomia, ele não é gerente. Ele não é gerente. E aí ele tem que receber a hora extra. E normalmente, em determinadas grandes empresas, o que acontece é isso, né? Tem empresas que todo mundo é gerente. Tem empresas que todo mundo é gerente. O gerente que não tem nenhum subordinado. O gerente que não manda em absolutamente nada dentro da empresa. O gerente que escolhe onde é que vai ficar a pilha desse produto, qual a pilha daquele produto. Porque ele não manda em outro, né? É que nem os famosos vice-presidentes norte-americanos. Uma empresa tem vários vice-presidentes que aquilo ali só serve para constar no cartão de visita para dar prestígio para o Exatamente. Então não é o quadro de gerência. E outro ponto importante, eu não posso perder a oportunidade aqui de falar, é saber se o Estado tem o direito de proibir que alguém trabalhe. Porque a preocupação com a jornada de trabalho é uma preocupação de ordem pública. Sim. Por quê? Porque é uma medida de saúde. Tanto é verdade que o intervalo dentro da jornada de trabalho, de no mínimo 1 hora, ele não pode ser negociado nem com a concordância do sindicato. Sim. Porque se o sindicato concordar, é nulo essa cláusula do acordo da convenção coletiva. Bom, então é uma norma de ordem pública. O empregado tem uma limitação constitucional de 8 horas. São 8 horas que ele pode trabalhar. O Estado pode proibir o Fabrício de trabalhar, além das 8 horas que ele trabalha na empresa A, mais 6 ou mais 4 na empresa B? Ou até 8. Ou até 8 que ele poderia fazer? O Estado tem esse poder de proibir? Porque o Estado tem o poder de dizer para um empregador, não pode exigir mais do que 2. Agora, pode dizer para o empregado, tu não pode trabalhar mais do que tantas horas, porque isso vai representar um benefício para ti. E como tudo aquilo que é de norma de ordem pública é indisponível, ou seja, o empregado não pode dizer eu quero trabalhar tantas horas extras, o empregado não tem esse direito. Correto. Ele não tem o direito de dizer eu quero trabalhar, não, essas 2 horas extras eu estou fazendo porque eu preciso do adicional. E além dessas 2 eu quero fazer mais 6, porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu quero viajar, eu vou trabalhar. É o meu direito, não é. Com a mesma empresa, não é. Embora nós saibamos que isto pode ser manipulado pelo empregador, de fazer com que o empregado peça e ele conceda. Exatamente. Por isso que a gente está sempre partindo do quê? Do cuidado de levar em consideração que o mais importante é estabelecer uma remuneração condizente que o empregado não tenha. Porque também nós poderíamos pensar o quê? Se eu tenho o salário, a jornada de 8 horas é uma jornada prevista na Constituição, ok? Agora, a nossa Constituição também prevê um salário mínimo. Sim. Se nós tivéssemos o salário mínimo previsto na Constituição, que é suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família, com alimentação, moradia, higiene, lazer, segurança, transporte, vestuário, educação e previdência,
quem sabe, um emprego de 8 horas que te dê um salário mínimo para atender a tudo isso, seria suficiente. E eu não precisaria trabalhar 8 horas aqui e trabalhar mais 6 lá. Agora, quem é que consegue fazer tudo isso, que diz a nossa Constituição que deveria ser feito com o salário mínimo, e além disso, atender a sua necessidade vital básica e da sua família com 600? É um disparate imaginar isso, não é? Então a gente teria que pensar sobre 2 aspectos. O aspecto do quê? Do Estado estabelecer uma jornada de trabalho, estabelecer um salário mínimo que seja compatível com essa jornada, para que aí sim, efetivamente, o empregado possa usufruir do único trabalho que ele tem. E não precisa estar trabalhando de manhã numa empresa, de tarde na outra. E também, se for para pensar no empregado trabalhando em 1, 2, 3 empresas, quem sabe não é hora de repensar a possibilidade, e eu não estou dizendo que é fechado isso, que é categórico e que essa é a saída, mas quem sabe não é hora de pensar em adicionais que sejam efetivamente vantajosos para o empregado, para que o empregado não precise trabalhar em 2 empresas diferentes. Sim, quer dizer, se a lei permitisse esse adicional de 100%, que alguns dissídios preveem ao arrepio da lei, não é? Talvez, porque com este adicional o empregador também não teria interesse, a não ser em casos extremos, de ter fazer o mesmo empregado cansado, trabalhando 4 horas, recebendo por 8. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que o empregador faria? Ou ele iria efetivamente contratar outra pessoa, ou iria melhorar a remuneração. Ou isto ocorreria de forma extraordinária mesmo. Exatamente. O empregador vai se organizar para estabelecer a jornada de trabalho, e a jornada de trabalho, e voltamos ao primeiro bloco, a jornada de trabalho é para o empregado atender às necessidades do empregador. Quem estabelece a jornada de trabalho é o empregador. E o empregador não pode repassar para o empregado a obrigação de, naquela jornada, fazer tudo o que o empregador determina. E se não conseguir, levar para casa para fazer depois. O empregado pode levar para casa para fazer depois, mas tem que ser remunerado. Tem que ser remunerado. Tem que ser remunerado, porque senão nós estamos transferindo para o empregado o que é o risco do negócio. Coisa que é do empregador e não é, de maneira nenhuma, possível transferir ao empregado o risco da atividade econômica. Pois, professor Fabrício, hoje nós provavelmente tenhamos lançado uma nova tese aqui, que é esta tese da proibição do trabalho para o empregado, né? Mas é algo que nos faz refletir e pensar. Eu agradeço muito a sua participação. Este assunto de direito do trabalho sempre é um assunto que interessa muito a todas as pessoas, porque todos nós trabalhamos e todos nós, de uma certa forma, ou estamos como empregados ou como até empregadores, eventualmente, e precisamos saber como é que essas coisas funcionam. O Tema é Direito está encerrando o programa de hoje. Ele vai ser reprisado a 0h30 e está disponível também no canal YouTube da TV Unifra. Você pode assistir na íntegra o programa no canal YouTube da TV Unifra a partir de amanhã, terça-feira. Nós agradecemos a você que nos acompanhou, ao professor Fabrício, que nos honrou mais uma vez com a sua presença, e voltaremos na próxima segunda-feira. Muito obrigado e até lá.